A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, nós vamos abordar no vídeo de hoje, irmãos, e refutar dois pastores, uma podcast, né? Esses dois pastores, um aí é conhecido. O outro não sei se é muito conhecido, mas pelo menos o anfitrião dessa podcast é muito conhecido, é estudioso, né? Ele pesquisa todas as igrejas e ali faz podcast com as pessoas que frequentam as igrejas ou já foram da igreja. E temos aí um irmão que ele chamou ali e fez a podcast, esse ex-irmão, ex-CCB, como eles querem ser chamados, né? Ex-CCB. Então ali foi perguntado alguma coisa referente à congregação, referente à graça, referente se a congregação é uma igreja bíblica ou não é, né, irmãos? Irmãos, e foi ali colocado algumas coisas ali que está totalmente e equivocadamente, né, sobre a congregação. Podemos observar que nessa podcast eles estão usando os tópicos de 1936, de 50. Tópico estes que nós temos os tópicos para aquela época. Logicamente que algumas coisas ainda estão em vigor, mas nem todos tópicos estão em vigor hoje, porque o povo hoje são outros. A doutrina permanece a mesma. O Deus permanece o mesmo, mas o povo de hoje já são outros, né? E o ministério daquela época já o Senhor, né, recolheu para o seu reino de glória e foi ficando aí as outras gerações, o qual nós chegamos no século XXI. E século XXI nós temos que nos adequar sem ferir a doutrina da congregação à época, né, irmãos? Estamos aí no século XXI, internet, tudo discutido na internet. Vamos supor, sai um irmão da igreja, sai por qualquer problema, sai ali frustrado com algo. E então o que ele vai fazer? Ele vai em outro canal e sabendo, né? A mente dele está sabendo da verdade, mas ele se dá uma de equivocado para poder então ali destilar o que quando ele estava lá dentro ele não podia destilar. Então nós vamos aqui refutar algumas palavras, né? O entrevistador ele está só entrevistando, ele não sabe. Vamos refutar mais quem está falando neste vídeo, né? Vamos colocar aqui as primeiras falas, irmãos. O título diz assim: ex-CCB revela por que saiu. Se chama Pastor Bruno Leão e expõe tudo no programa Entre Amigos, que é um programa, é um canal entre amigos de um outro pastor, né? Foi lá no podcast e foi perguntado algo sobre a congregação cristã no Brasil. E nós vamos agora, né, ouvir esse áudio e nós vamos, mediante a fala do, né, porque o outro só está fazendo a entrevista, né? E o pastor Bruno Leão, ele que vai falar então aí algo sobre a congregação. Vamos ver se está correto? A Irmandade me ajuda aí se está correto o que o Bruno Leão vai falar sobre a congregação. Ele é um ex-CCB. Preste bem atenção. Vamos lá? Vai dizendo que a igreja CCB não é a graça, mas é a graça, ok, tal. Isso agora aparece no documento. Isso, é um passo legal, né? Muito legal. Muito legal. Só muito que na legal. prática a maioria não entra, não fala isso. Existem dois públicos, pastor e ouvintes também. Um público que comemora as mudanças pequenas que a CCB tem, e um público que quer implodir a igreja. Eu quero destruir, porque eu tenho raiva. Eu entendo esses dois públicos. Quem tem raiva é porque sentiu o veneno na veia. Alguém que teve vivências terríveis lá dentro.
Tipo, começou a estudar a Bíblia, aí o obreiro lá, o ancião, acabou com ele, humilhou, não sei o quê. Então essa pessoa tem marcas. Alguém na família que pecou e que você viu sofrer, Isso. alguém que se suicidou, que você viu sofrer. Opa, pera aí. Ele começa falando que a congregação se autodenominava a graça, em que houve uma mudança, umas mudanças aí, né? Umas pequenas mudanças, que alguns acataram e outros ainda permanecem na mesma, né? Que a congregação é a graça maravilhosa. Irmãos, eu tenho ali na congregação, servindo a Deus, desde criança, eu tenho ali mais ou menos 8 anos desde criança, vamos totalizando aí, como já disse, 45 anos, bem dizer, servindo a Deus dentro da congregação. E nós sempre fomos ensinados e sabemos e que o que nós vamos invocar e buscar ali pela revelação do Espírito Santo é a presença de Deus, e nós sabemos, né, que Cristo, ele desceu, padeceu dura morte, né, para dar-nos o direito da vida eterna, sem nós ter aí créditos, vamos dizer, obras, né? Se nós tivesse obra, nós poderíamos falar hoje que não foi Cristo na cruz, e sim as nossas obras. Mas nós temos, sem obras, ganhamos, né? Mas daí quando ganhamos, temos que dar fruto para permanecer ali, né? Temos que servir a Deus, né? Fazer conforme, segundo as Escrituras Sagradas. Porque os pastores, eles estudam a Bíblia, mas eles não guardam o que está na Bíblia. Eles só estudam. Então, foi nessa parte então que ele disse que alguns que estavam dentro da igreja, que viram seus familiares morrendo por outras coisas, né? Se suicidar. Irmãos, isso remete e leva a todos crer na palavra dessas pessoas que saíram da igreja, em que eles tiraram a própria vida por causa da igreja. Né, irmãos? Mas sabendo em que a pessoa, quando chega a este ponto, ele já está com uma certa dificuldade, com uma certa depressão, com algo em que ele cometeu ali, irmãos. E ele mesmo, por si próprio, se viu ali errado. Não que a congregação inseria na cabeça das pessoas que se ela pecasse, ela já estava condenada. E sim, o que faltou ali, a pessoa congregando, servindo a Deus, e Deus visitando a alma, e a pessoa vendo, opa, aqui é um lugar bom, a congregação é um lugar bom, Deus visita. É este Deus que nós vamos buscar, né, irmãos? E de repente a pessoa cai no adultério, cai num pecado, e aquela pessoa então, automaticamente ele se afasta da igreja e deixa de comer as coisas espirituais. E a nossa alma, quando nós já estamos acostumados a comer a comida espiritual, a Deus falar conosco, cumprir, prometer e a alegria entrar, então a alma dessa pessoa ficou triste. E mediante a circunstância da vida, não se sabe o que aconteceu, essa pessoa ficou depressiva. E veio então o inimigo das nossas almas no ouvido da pessoa, cochichou, Deus o livre, essa pessoa fez uma grande, uma miséria, vamos dizer, uma tragédia. Irmãos, eu não vi até hoje famílias vindo a público aí falando, olha, congregação assim, ele se matou por causa da congregação. Eu só ouço por boca de pessoas que saem da igreja e falam em nome dessas pessoas sem essas pessoas existir. Ou, vir a público. Vocês estão entendendo? Então essa parte, Leão, pastor Leão, né? Ele era da congregação, agora virou pastor. Então essa parte aí está refutado. Dessa parte eu creio, os que erraram aí, né? Os que erraram aí deve ter um outro motivo, né? Pessoas que foram tolhidas de pregar o evangelho. Eu conheço famílias que se separaram. Por exemplo, tem um caso na minha igreja, que eu não vou citar nome também, que o pai não recebe mais a filha e o marido em casa porque estão em outra igreja. Não recebe. Porque a casa foi dada numa profecia na CCB. Então, os mais tradicionais e conservadores, os mais antigos, eles de fato acreditam nos ensinamentos antigos, que eu até trouxe alguns aqui. E esses ensinamentos antigos, eles formaram uma cultura
Sabe aqueles ditos populares que a gente aprende? Tipo, gato escaldado tem medo de água fria, esse trem assim, tem um monte de trem assim. Isso foi se tornando uma verdade. Ditos populares que viram doutrina. Dogma. Vira dogma. Então, eu vou dar um exemplo. Na congregação tem um tópico, não fiquem bravos comigo, por favor, eu não quero implodir a igreja, pelo contrário, eu quero que o conhecimento chegue a todos lá, não há nenhum tipo de revolta. Há um documento na CCB que diz o seguinte: não pode se alugar vestido de noiva. Irmãos, ele disse, o pastor Leão, né? Bruno Leão, parece. Ele disse que na congregação tem um tópico que dizem lá que não pode alugar vestido de noiva porque essa noiva já deve ter ido na igreja católica. Ele deve ter pego esse tópico lá de 1936. Olha só o tempo, hein? Eu não era nascido, você não era nascido. Eram os primórdios, os primeiros, né? Mas o tempo foi mudando, e isso deixou, com o passar do tempo, deixou de ser tabu, né? Isso foi abrindo a mente, das pessoas, e hoje não se ouve falar mais nisto, né? De vestido que não pode alugar. Houve a época da televisão, naquela época, né? Houve a época dos irmãos ser muito rígido com maquiagem, com corte de cabelo. Não é que foi liberado, mas vocês podem ver que mediante vai passando o tempo, vem, né, se acarretando isso. Vem aí, vamos dizer, o povo ficando por ele mesmo, né? Nesta parte de vaidade, cada um tem a sua consciência. O que os irmãos fizeram foi fazer o quê? De vez de ficar todo o culto alertando: ó, irmãos, você está com vaidade, assim. Os irmãos então começaram a pregar o que Deus faz, o que Deus abençoa, o que está na Bíblia, o que não devemos fazer, né, irmãos? Que aí as pessoas, quando vão fazer, irmãos, automaticamente, se você vai fazer algo que você vê que Deus desagrada daquilo, irmão, teu coração fala na hora, sua mente fala na hora: eu não devo fazer isso, porque isso não é da vontade de Deus. E nós somos domesticados dentro da congregação através disso, porque nós tememos um Deus tão poderoso que quando nós vamos fazer algo, por mais que alguém venha, que nem os pastores aí, os pastores reformados, os pastores do Pode Tudo, por mais que eles chegam aí na mídia e falam, né, ó, a congregação, ela é assim, ó lá, aí puxa lá no arco da véia, né, do tópico de 36, de 51, e vem trazendo aquilo tudo, né, para que as pessoas pudessem imaginar, irmãos, que é agora, que a congregação é isso tudo agora. Os tempos mudaram, os antigos, os que eram mais rígidos, né? Naquela época também não tinha muito estudo, né? A tecnologia não era tão avançada, só que veio o estudo, veio a tecnologia, veio, né? Deus foi abrindo mais a mente do homem, e hoje eles falam: mas é louvável que a congregação agora aceita que não é só na congregação que salva. Não é só na congregação que salva. Aonde você buscar Cristo Jesus e adorar e fazer conforme é a vontade de Deus, também você é salvo. Mas nós não abrimos mão de que nós sentimos a presença de Deus e que ali contém a graça maravilhosa. Nós não abrimos mãos. Nós, quando falamos que a congregação não é a única que salva, nós não estamos falando que ali não tem a graça maravilhosa. E é isso que eles querem ali colocar na sua cabeça, em que nós já abrimos mão dessa parte. Não abrimos mãos, não. E nós também não vamos abrir mão de falar que nós somos um povo mais feliz da terra. Porque nós encontramos uma felicidade em que na congregação tem. E nós somos a maior orquestra do mundo. Somos, sim. Pega todos os músicos de todo o Brasil, de todo o mundo, reúne num lugar só, que é impossível, não vai caber, para ver se nós somos a orquestra maior do planeta Terra.
Irmãos, não existe, né? Outras igrejas aí você pode ver que tem alguma orquestra, mas não tem esse contingente maior, né? Que a mesma orquestra que é no estado, é no outro, é num país, é no outro, serve o mesmo Deus, né? Diz a mesma língua. Então, o que nós temos que estar aqui, irmandade, falar que Deus é bom e orar pelos, como diz eles aí, saíram machucado, saíram ali, né? Assentou alguém da família, né? Que nem teve um caso de um encarregado de orquestra que alguém da família dele pecou e sentaram. O que ele fez? Ele, de vez em lá dar conselho para a pessoa, ó, você errou, a doutrina é assim não. Ele foi brigar com os anciãos porque os anciãos sentou. E os anciãos falaram, não podemos fazer nada. Está ali na Bíblia. O adúltero não entra, mas não é condenando. Que nesse dia o monstro Salvador Bueno disse, né? Nós só tiramos a liberdade, a salvação quem dá é Deus. O perdão quem dá é Deus. Se Deus falar, eu perdoo, está perdoado o ancião, por mais que queira, né? Até não dá liberdade, mas se Deus perdoou, está perdoado, irmãos. E então esse encarregado de orquestra parou a família toda. Aquele pecado daquela pessoa, que aquela pessoa pecou, foi um pecado tão maligno, já é maligno, né? O pecado, o diabo amarrou a família toda, irmãos. Que através do pecado daquela pessoa, contaminou a família toda. Que de vez da família naquela hora, né? Chamar a pessoa e falar, não, peraí, você errou, você pecou, mas ó, o mesmo Deus que nós sentimos, que nós adoramos, nós vamos pedir para Ele te perdoar. Anda no caminho do Senhor, né? O inimigo passou a rasteira, mas se humilha na presença de Deus. E a família mesmo deixava ali, né? Ah, mas estou sem liberdade. O importante é você e Deus. Entendeu, irmãos? E é isso que hoje a gente vê falando nas mídias, né, irmãos? Irmãos, esse vídeo que nós estamos fazendo aqui, para não deixar muito comprido, tem uma outra parte onde essa podcast trouxe mais coisas assim de dentro da igreja. Geralmente os ex-CCB, né, eles vão para as redes sociais, vão aí para as podcasts, eles contam, logicamente, o que passou ali, né, como foi, só que às vezes eles dão, vamos dizer, eles não contam realmente o certo. Eles dão ali praticamente uma distorcida nas coisas, procuram coisa lá de 1936, porque se ele vier procurar e falar de agora, de 2025, eles não vão poder mentir, né? Porque eles sabem que rede social, a internet, tem bastante gente que sabe. Então nós vamos fazer assim, este vídeo, bloco 1. Eu vou fazer a parte 2 depois, com essa podcast sobre esses dois pastores, né, irmãos? Nós estamos aqui atacando os mesmos, né? O outro, o dono, o anfitrião, o dono do canal, ele é bem conhecido nas redes sociais. Ele que está fazendo a entrevista, ele entrevista, né? E quando há alguém assim, um ex-CCB, que se manifesta na internet, então eles convidam para, né, estar ali na live para contar algo sobre a congregação, ainda mais sobre a congregação que está em evidência, né? Hoje em dia falar as 3 siglas já dá engajamento, né, irmãos? Mas estamos aqui sim, falando essas 3 siglas para falar a verdade. E com propriedade eu tenho isto, 45 anos servindo a Deus dentro da congregação. E quero que venha mais 45 anos. Porque é muito bom servir a Deus. A nossa querida Irmandade nos ajuda neste vídeo a dar resposta aí. Vai ter a segunda parte, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.